A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você que me assiste nesse momento. Bem-vindo ao canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Peabody, Massachusetts, nos Estados Unidos. Se você não me conhece, eu sou o pastor Douglas Couto e este ano eu quero ajudar você a ler a Bíblia toda em um ano. Esse é o conteúdo que nós estamos produzindo nesse canal este ano e temos postado vídeos todos os dias desde o dia 1º de janeiro de 2022. Então, se você gostaria de ler a Bíblia conosco, eu te convido a se inscrever no canal, acionar o sininho, dar um like no vídeo, deixar um comentário e compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp e nas redes sociais. Isso tudo é muito importante para que mais pessoas possam vir a conhecer este canal e vir a ler a Bíblia toda conosco neste ano de 2022. Hoje é 23 de janeiro e nós já terminamos todo o livro de Gênesis e já começamos o livro de Êxodo. E hoje nós vamos continuar nossa leitura em Êxodo. Nós vamos ler Êxodo 5, alguns versículos de Êxodo 6, Êxodo 7 e Êxodo 8. Então, vamos então à leitura de hoje. Pragas sobre os egípcios. Um dos confrontos clássicos entre Deus e o homem está prestes a acontecer. Faraó, um rei pagão, sabe pouco sobre o verdadeiro Deus que criou todas as coisas. No entanto, Faraó logo aprenderá sobre esse Deus, talvez mais do que ele queira saber. Deus prometeu a Moisés que o coração de Faraó seria endurecido para não deixar o povo de Israel sair do Egito. A princípio, essa parece ser uma maneira curiosa de libertar seu povo da escravidão. E também parece ser Parece um ato bastante inconsistente por parte de Deus, que é justo. Mas Deus conhece tanto a vontade obstinada de Faraó, quanto a necessidade de demonstrar seu poder divino de libertação ao seu próprio povo escolhido. Portanto, Deus vai aproveitar o caráter de Faraó para realizar seu plano divino de salvar os israelitas. A luta entre Deus e Faraó é clássica porque demonstra como todos os homens e mulheres tendem a lutar com Deus. Faraó primeiro rejeitará a Deus completamente, depois responderá às demonstrações iniciais do poder de Deus, acreditando nas manifestações artificiais de poder que os truques humanos podem inventar. Quando nem mesmo os truques de seus magos podem duplicar as pragas trazidas contra seu povo e propriedade, Faraó tentará evitar a Deus por meio de procrastinação, concessões e arrependimento insincero. A cada tentativa de resistir a Deus, o coração de Faraó fica mais duro até que ele não se comove nem mesmo com a ameaça de morte ao seu povo. O período de tempo durante o qual esses eventos dramáticos ocorrerão não é claramente indicado. No entanto, parece que semanas ou até meses podem passar entre cada uma das 10 pragas que Deus trará contra o Egito. Isso pode ser visto, por exemplo, no tempo que presumivelmente deve passar entre a praga dos animais mortos e a praga do granizo. À medida que o confronto começa, a resposta dura de Faraó e as ações vingativas contra os israelitas fazem com que eles questionem a liderança de Moisés. Vamos então a Êxodo, capítulo 5. Moisés e Arão falam com Faraó. Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixe o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Eles prosseguiram: O Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro, portanto, deixe-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, para evitar que ele venha sobre nós com peste ou com espada. Então o rei do Egito disse: Moisés e Arão, por que estão afastando o povo das suas tarefas? Voltem ao trabalho. E Faraó disse também: O povo da terra já é muito, e vocês ainda querem que eles descansem de suas tarefas. Em outras palavras, Faraó estava dizendo: por que vocês estão querendo impedir que esse povo trabalhe? Quanto menos esse povo trabalhar, mais esse povo vai multiplicar e mais perigoso eles vão ser para mim e para o meu reino e para o meu povo. Então, pare de inventar história, Moisés e Arão,
e deixa esse povo que são meus escravos, esse povo israelita, deixa eles trabalhar, porque é para isso que eles nasceram, para ser meus escravos e para trabalhar para mim. Faraó aflige os israelitas. Naquele mesmo dia, Faraó deu uma ordem aos feitores do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante, não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como antes, que eles mesmos ajuntem para si a palha. Mas exijam deles a mesma quantidade de tijolos que antes faziam. Não diminuam a cota. Eles estão desocupados e por isso gritam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Imponham mais serviço a esses homens para que se mantenham ocupados e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Então, aumenta o trabalho deles, dificulta o trabalho deles, mas não diminua a expectativa de quanto eles vão produzir, do resultado do trabalho deles. Então, até esse ponto aqui, o obedecer a Deus por parte de Moisés e Arão não tem dado resultado positivo, não é verdade? Até esse ponto, agora a situação do povo de Israel, ao invés de melhorar, ao invés deles serem libertos, como Deus mandou Faraó fazer, o que vai acontecer é a escravidão deles vai aumentar. Então, é uma situação delicada agora que Moisés e Arão se encontram. E nós vamos ver o resultado disso em seguida. Então, os feitores do povo, eles eram egípcios, eles eram os comandados de Faraó. E os capatazes eram próprios judeus, que eram encarregados de outros judeus. Os feitores eram egípcios e os capatazes eram judeus. Foram e falaram ao povo: assim diz Faraó, não fornecerei mais palha para vocês. Vão vocês mesmos e ajuntem palha onde a puderem achar, porque não haverá redução no trabalho de vocês. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito para juntar restolhos em lugar de palha. Os feitores os pressionavam dizendo: terminem o trabalho de vocês, a tarefa do dia, como quando havia palha. E os capatazes dos filhos de Israel, que os feitores de Faraó tinham posto sobre eles, foram açoitados. Os feitores perguntavam aos capatazes: por que não terminaram nem ontem nem hoje a tarefa de vocês, fazendo tijolos como antes? Os israelitas se queixam de Moisés e Arão. Então os capatazes dos filhos de Israel foram se queixar a Faraó, dizendo: por que o Senhor trata assim estes teus servos? Você vai se lembrar que Moisés e Arão reuniu com os líderes, com os chefes das tribos, com os anciãos das tribos. E foi aos anciãos, aos chefes, aos líderes, que Moisés e Arão falaram da missão que Deus os deu e da promessa que Deus os fez de libertar o povo de Israel do Egito. Foi aos anciãos, aos chefes das tribos, aos líderes das tribos, que Moisés e Arão fizeram os milagres para confirmar a palavra que o Senhor os deu. E certamente os capatazes, os encarregados do povo judeu, os encarregados do povo de Israel, eles não sabiam desta missão que Moisés tinha recebido. Talvez eles nem sabiam que Moisés e Arão tinham ido até Faraó e feito o pedido de deixar o povo de Israel ser liberto. Então, os capatazes agora vão até Faraó para perguntar: por que o Senhor está fazendo isso? Por que o Senhor, vamos continuar aqui então, por que o Senhor trata assim estes seus servos? Já não nos fornecem palha, mas nos dizem: façam tijolos. Eis que estes seus servos são açoitados, porém o seu próprio povo é quem tem a culpa. Quer dizer, foi o seu próprio povo que nos proíbe de usar palha. E por quê? Por que o Senhor fez isso? O seu próprio povo aqui, por extensão, e com muito cuidado, os capatazes estão querendo dizer para Faraó: foi tu mesmo, Faraó, que nos proibiu de usar palha, que
parou de nos providenciar palha. Então, por que o Senhor fez isso? Versículo 17, Faraó respondeu: vocês são uns desocupados, vocês estão desocupados e por isso dizem: vamos e sacrifiquemos ao Senhor. Voltem agora ao trabalho, vocês não receberão palha, mas terão de produzir a mesma quantidade de tijolos. Então nós vemos o coração endurecido de Faraó e agora os capatazes tomam conhecimento do motivo pelo qual Faraó fez isso. Por que Faraó complicou mais ainda a situação deles? Por que Faraó dificultou mais ainda a escravidão dos judeus, dos israelitas? Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porque diziam a eles: não haverá redução na quantidade de tijolos, na tarefa diária de vocês. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles. Certamente Moisés e Arão tomou conhecimento da situação do povo de Israel, do aumento do trabalho e da dificuldade do aumento da dificuldade que Faraó impôs sobre o povo. Então, Moisés e Arão vão até esses capatazes, vão até o povo agora no geral, para tentar ouvir o povo se explicar e falar da promessa, falar do que Deus prometeu a esse povo. E eles estavam à espera dos homens, dos capatazes, e lhes disseram. Então os capatazes falaram a Moisés e Arão: que o Senhor olhe para vocês e os julgue, porque vocês nos fizeram odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Então, agora, não só Moisés e Arão ouviram um não, né, de Faraó muito claro, e agora o povo de Israel agora está contra Moisés e Arão. Agora não é só Faraó que está contra eles, mas agora o próprio povo que eles foram enviados para libertar estão contra Moisés e Arão. Então, o que Moisés vai fazer nessa situação? Versículo 22. Então Moisés, voltando-se ao Senhor, disse: ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu nada fizestes para livrar o teu povo. Moisés fez a coisa mais certa que ele podia fazer. Quando ele recebeu o não de Faraó, quando ele recebeu a repreensão do seu povo que ele foi libertar, ele se virou a Deus, ele foi clamar a Deus, ao Deus que apareceu a ele, é a Deus que Moisés foi clamar. Mas aqui, nesse diálogo, neste clamor de Moisés, nós vemos que Moisés ainda está trabalhando na sua fé. Moisés ainda está desenvolvendo a sua fé, e é uma caminhada aqui para Moisés, é um processo para Moisés. E às vezes acontece conosco também, não é verdade? Deus nos dá uma missão, Deus nos dá um chamado, Deus nos dá uma tarefa para fazer, mas quando as adversidades começam a aparecer, quando as dificuldades aparecem, quando as oposições começam a aparecer, e às vezes não é nem só do mundo, não é verdade? Às vezes são oposições que se aparecem dentro da nossa família, dentro da nossa igreja, no meio dos nossos irmãos em Cristo. Nós podemos fazer como Moisés. Pode acontecer de nós não crermos na promessa, de nós não crermos no chamado do Senhor, mas precisamos sempre voltar aos pés do Senhor e levar esses questionamentos a Deus, porque aquele que nos chamou é fiel também para cumprir o chamado em nossas vidas. Então, ao invés de nós murmurarmos, devemos fazer como Moisés, e na presença do Senhor, em oração, apresentar o que está acontecendo, apresentar as nossas dificuldades ao Senhor, porque Ele é poderoso para solucionar. Amém? Vamos continuar então. Êxodo capítulo 6. Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que vou fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir e por mão poderosa os expulsará da sua terra. Agora, Moisés, chegou
o tempo, chegou a hora de eu agir poderosamente contra Faraó e fazer com que ele, além de deixar vocês ir, abençoe vocês ao expulsar vocês da sua terra. Agora, Moisés, chegou a hora de eu agir. É o que Deus está falando a Moisés aqui, no versículo 1 do capítulo 6. Deus falou a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor, eu sou Jeová, eu sou Yahvé, eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Olha que experiência maior Moisés está tendo. Moisés e o povo de Israel está tendo com Deus. Deus apareceu a Abraão, a Isaque e a Jacó, e a eles se manifestou como Deus Todo-Poderoso, mas não fez o seu nome conhecido a eles. Mas a Moisés e ao povo de Israel desta geração em diante, o Senhor está fazendo o seu nome ser conhecido, Jeová. E isso Deus vai fazer não só em palavras, mas Deus vai fazer em obras, em atos, na forma como ele vai agir no Egito para libertar o seu povo. Jeová vai agir pelo seu povo. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que viveram como estrangeiros. Eu também ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, diga aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, eu sou Jeová, eu sou Yahvé. Vou tirá-los dos trabalhos pesados no Egito, vou livrá-los da escravidão, vou resgatar vocês com braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Olha só as várias partes da promessa de Deus. Vou tirá-los dos trabalhos pesados no Egito, vou livrá-los da escravidão, vou resgatar vocês com braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Eu vou executar justiça contra Faraó e contra o povo do Egito. Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus. E vocês saberão que eu sou o Senhor, Jeová, seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados no Egito. Eu os levarei para a terra que jurei dar a Abraão e a Isaque e a Jacó. Darei essa terra a vocês como herança. Eu sou o Senhor Jeová. A promessa de Deus é que Ele é Jeová, que vai libertar o seu povo, vai chamá-los para ser o seu povo, e ele será o Deus deles, e eles entrarão e possuirão a terra que Deus prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eles conhecem agora o nome do Senhor, Jeová, e eles conhecerão o poder do Senhor Jeová. Deste modo, versículo 9, Moisés falou aos filhos de Israel, mas eles não deram ouvidos a Moisés, por causa da angústia de espírito e da dura escravidão, por causa do que estava acontecendo com eles, por causa das circunstâncias da vida deles, eles não deram ouvido, eles permitiram que as circunstâncias da vida impedissem eles de ouvir e crer na palavra que Deus deu a Moisés. É o que acontece, irmãos, quando o nosso coração está cheio de angústia, cheio de amargura, cheio de tristeza. Se nós não orarmos e pedirmos para o Espírito Santo tirar a amargura, a tristeza, a dor do nosso coração, esse estado de vida, esse estado de emocional que nós nos encontrarmos, pode impedir a nossa fé. Por isso é tão importante nós estarmos sempre orando e apresentando ao Senhor aquilo que está nos afligindo. Porque Ele, além de ser Deus Todo-Poderoso, Ele é o nosso Pai, que quer saber, que quer ouvir de nós.
exatamente o que nos está afligindo. Ele já ouviu, ele já viu desde os altos céus e ele já desceu para libertar o seu povo, mas ele quer ouvir dos nossos lábios e não podemos guardar isso dentro de nós, sabe? Guardar rancor, guardar angústia, guardar ressentimento. Não, precisamos expor isso ao Senhor para sermos libertos. Então, versículo 10. O Senhor falou a Moisés dizendo: vá e diga a Faraó, rei do Egito, que deixe que os filhos de Israel saiam de sua terra. Moisés, porém, respondeu ao Senhor dizendo: eis que os filhos de Israel não me têm ouvido, como, pois, me ouvirá Faraó? E outra coisa, Deus, eu não sei falar. Novamente, Moisés volta às suas inseguranças pessoais. Ao invés de confiar no Deus que o chamou, no Deus que apareceu a ele na sarça ardente, no Deus que operou maravilhas através dele na presença dos chefes das tribos de Israel, Moisés acha que, porque o próprio povo de Israel, que era para ter crido, que era para ter ouvido, o povo de Israel não creu, quanto menos Faraó. E além disso, Moisés não tem boa fala, ele não é bom de papo, ele não é convincente, ele não é um bom orador, ele não tem um discurso poderoso para se levantar contra o homem mais poderoso do mundo, o rei da nação mais poderosa do mundo. O que Moisés vai fazer nessa situação? No entanto, o Senhor falou a Moisés e a Arão e lhes deu uma ordem para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito. Deveriam tirar os filhos de Israel da terra do Egito. Em outras palavras, Deus não tomou conhecimento dessa preocupação de Moisés. Deus simplesmente falou: vá e faça o que eu mandei você fazer. O meu mandar, o meu chamado na sua vida é suficiente, Moisés, para você passar por cima dessas dificuldades pessoais que você tem. O meu chamado na sua vida é suficiente para você superar essas inseguranças que você tem. Vai e faça o que eu mandei, porque eu mandei você fazer e eu vou garantir o que você vai fazer. Moisés fala novamente a Faraó, versículo 28. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, o Senhor disse a Moisés: eu sou o Senhor, Jeová. Diga a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu digo a você. Porém Moisés respondeu na presença do Senhor: eu não sei falar bem, como é que Faraó vai me ouvir? Vamos então ao capítulo 7 de Êxodo. Então o Senhor disse a Moisés: veja, eu o constituí como Deus sobre Faraó. Moisés, você acha que Faraó é o homem mais poderoso do mundo? Pois eu te coloquei como Deus acima dele. Eu coloco você, Moisés, acima de Faraó. E o seu irmão Arão será o seu profeta. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e Arão, seu irmão, falará a Faraó, para que deixe sair da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. E ontem nós falamos sobre isso, que Deus endureceu o coração de Faraó é exatamente a atitude de Faraó. Isso diz respeito à opção própria de Faraó, a vontade própria de Faraó, o livre-arbítrio de Faraó em escolher rejeitar a ordem de Deus. Então, o que Deus está dizendo aqui é que ele vai dar uma ordem a Faraó, que ele sabe, por ser onisciente, ele sabe que Faraó, por si próprio, vai rejeitar esta ordem e vai endurecer o seu coração contra Deus e contra a ordem do Senhor. E através disso, Deus vai fazer sinais e maravilhas no Egito. Versículo 4. Faraó não vai ouvir vocês, e eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de juízo. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes havia ordenado, assim fizeram. Moisés tinha 80 anos e Arão 83 quando falaram com Faraó.
O Senhor falou a Moisés e a Arão: quando o Faraó lhes disser, façam um milagre, você, Moisés, dirá a Arão: pegue o seu bordão e jogue-o diante de Faraó, e o bordão virará uma serpente. E aí, então até aí tudo bem, né? Deus fala para Moisés e Arão: olha, quando Faraó pedir um sinal, uma maravilha, o sinal que vocês vão dar vai ser aquele que eu já operei através de vocês. Você, Arão, vai jogar o seu bordão, o seu cajado no chão e a sua vara, e ela vai se transformar numa serpente. Então tudo bem, Moisés e Arão já viu Deus fazer isso, então eles poderiam até ficar tranquilos. Mas eles talvez não sabiam que os feiticeiros de Faraó também eram capazes de fazer tais maravilhas. E aí eu imagino que Arão poderia ter ficado ali com muito medo, porque o que ele vai fazer se ele já jogou a vara dele no chão, na verdade, e agora tem uma serpente contra 3 serpentes. Então vamos ver então o que Deus faz através da vara de Arão, que se tornou uma serpente. Então Moisés e Arão foram até Faraó e fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão jogou o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele virou uma serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Pois cada um deles jogou o seu bordão e eles viraram serpentes. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Existe muita especulação aqui de como que os mágicos, os feiticeiros de Faraó fizeram tal maravilha de transformar as suas varas, os seus bordões em serpentes. Alguns dizem que foi um truque, uma ilusão, que as varas eram mesmo serpentes que estavam hipnotizadas ou travadas pelo pescoço, e quando eles jogaram no chão, aquela trava soltou e aí as varas puderam se mexer como serpentes. Outros dizem que foi realmente através de poderes demoníacos que os feiticeiros do Egito fizeram tais coisas. A Bíblia não diz claramente como que eles fizeram, mas nós vamos ver que no decorrer dessas operações de maravilhas, à medida que as maravilhas que Deus manda a Moisés e Arão operar vão ficando mais difíceis, os egípcios, os sacerdotes, os feiticeiros egípcios, eles começam a não poder praticar igualar a mesma maravilha, o mesmo milagre, e chegam ao ponto de admitir que realmente Deus é quem está fazendo aquelas maravilhas. E aqui nós vemos que, embora eles tenham transformado as varas deles em serpentes também, a vara de Arão a serpente de Arão engole a vara deles, e eles ficam sem serpentes, e Arão então toma a sua vara de novo, que tinha se tornado em serpente, e vai embora, e agora esses egípcios ficam sem as suas varas mágicas. Isso demonstra, claro, o poder de Deus, que era maior do que o poder das trevas, que os egípcios estavam usando para fazer aquelas proezas ali na frente de Faraó e de Moisés e de Arão. Deus, mais uma vez, demonstrando que ele era maior, mais poderoso do que os feiticeiros de Faraó. No entanto, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Então não adiantou, esse primeiro milagre, essa primeira maravilha não adiantou para aquebrantar o coração de Faraó para ele deixar o povo ir. Então vai começar as pragas, Deus vai começar a enviar as pragas. Primeira praga, águas viram sangue. O Senhor disse a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, ele não quer deixar o povo ir. Vá falar com Faraó pela manhã, ele sairá às águas e você estará à espera dele na beira do rio. Leve o bordão que virou serpente e diga a Faraó: o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou para dizer-lhe: deixe o meu povo ir, para que me adore no deserto. Mas até agora você não quis ouvir. Assim diz o Senhor: nisto você saberá que eu sou o Senhor.
Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio, e elas vão virar sangue. Os peixes que estão no rio vão morrer, o rio vai cheirar mal, e os egípcios terão nojo de beber água do rio. O Senhor disse ainda a Moisés: diga a Arão que pegue o seu bordão e estenda a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que virem sangue. E haverá sangue em toda a terra do Egito, tanto nas vasilhas de madeira como nas de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio virou sangue. Os peixes que estavam no rio morreram, o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Esta maravilha que Deus operou tocou e feriu exatamente um dos maiores deuses do Egito, o rio Nilo. O rio Nilo, que era o deus Agi para os egípcios, o deus que o faraó adorava. E é sobre este Deus, com D minúsculo, né, este Deus falso, que o verdadeiro Deus opera o seu primeiro milagre, a sua primeira praga, para mostrar que até o rio Nilo não podia se opor ao Deus dos hebreus, ao Deus verdadeiro, ao Deus todo-poderoso. Então, assim Deus demonstra o seu poder sobre o maior Deus do Egito, o rio Nilo. Porém, os magos do Egito fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Novamente, a palavra do Senhor não diz como que os mágicos, como que os feiticeiros de Faraó fizeram, transformaram água em sangue. Pode ser que eles fizeram uma ilusão ali para enganar Faraó. Pode ser que eles usaram magia negra, forças demoníacas para fazer tal milagre. A palavra do Senhor não diz. Mas fica claro que Faraó continua com o coração endurecido e continua não crendo e não aceita libertar o povo como Deus mandou. Faraó virou-se e foi para casa sem dar atenção ao que havia acontecido. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água para beber, pois das águas do rio não podiam beber. Assim se passaram 7 dias, depois que o Senhor feriu o rio. Vamos então a Êxodo, capítulo 8. Segunda praga, rãs. Depois o Senhor disse a Moisés: vá falar com Faraó e diga-lhe, assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir para que me adore. Se você não quiser deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todo o seu território. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em sua casa, no seu quarto de dormir, sobre a sua cama, nas casas dos seus oficiais, sobre o seu povo, nos seus fornos e nas suas amassadeiras. As rãs virão sobre você, sobre o seu povo e sobre todos os seus oficiais. E esta maravilha seria para surpreender mais ainda o povo do Egito, porque nesta época do ano não era costume das rãs sair da água, porque a água estava agradável. Os rios, aqui nós entendemos que após 7 dias, as águas do rio Nilo voltaram a ser água, o sangue cessou e voltou a ser água. Então, as rãs estavam na água do rio Nilo e dos outros rios e não tinham por que elas sair. Então aqui Deus está fazendo com que as rãs saiam da sua habitação natural e invadam a casa e o palácio de Faraó e a casa dos egípcios, para mostrar a grandeza do milagre aqui, para que eles não pudessem dizer que isso aqui era um fenômeno natural, algo comum que acontecia. Não, isso não era comum acontecer. O Senhor disse ainda a Moisés: diga a Arão que estenda a mão com o seu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e faça subir rãs sobre a terra do Egito.
Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas, e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Novamente, de alguma forma, ou através de truques, ou através de magia negra, ou de alguma obra satânica, os feiticeiros de Faraó do Egito, eles fazem também rãs aparecer e invadir casas de pessoas também. Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: peçam ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei que o povo vá e ofereça sacrifícios ao Senhor. Então aqui chegou o ponto em que Faraó resolve então deixar o povo ir. Essas duas pragas parecem ser o suficiente para aquebrantar o coração de Faraó e ele se sujeitar à vontade de Deus. E ele pede para que Moisés interceda a Deus para que tire essa segunda praga, elimine as rãs, façam as rãs ir embora da sua casa. Moisés disse a Faraó: tenha bondade de me dizer quando é que devo orar por você, pelos seus oficiais e pelo seu povo, para que as rãs sejam retiradas de você e das suas casas e fique somente no rio. Aqui, Moisés está pedindo uma hora específica. Qual é o momento específico, Faraó, que você quer que eu ore para Deus tirar as rãs das suas casas? Isso Moisés está pedindo a Faraó uma hora específica para que o Faraó não possa dizer que foi espontaneamente que as rãs saíram. Olha, tá vendo? Chegou a hora, as rãs cansaram de ficar aqui, deram fome nas rãs, deu sede, sei lá. As rãs saíram por conta própria. Não, as rãs vão sair do palácio de Faraó e da casa de Faraó no momento em que Moisés orar a Deus. E aqui nós vemos também a confiança que Moisés tem em prometer que Deus vai fazer algo de acordo com o pedido de Moisés. Então, anteriormente, nós vimos que Moisés estava ainda desenvolvendo a sua fé, mas aqui nós vemos um ato de fé, de grande fé da parte de Moisés, e está disposto a prometer a Faraó que a hora que Faraó determinar que é para Moisés orar e pedir a Deus que as rãs vão embora, nessa hora Deus vai responder e as rãs vão embora. Isto é um ato de fé da parte de Moisés. Versículo 10, Faraó respondeu: amanhã. Moisés disse: seja conforme a sua palavra, para que você saiba que não há ninguém como o Senhor Jeová, nosso Deus. As rãs se afastarão de você, das suas casas, dos seus oficiais e do seu povo. Ficarão somente no rio. Então Moisés e Arão saíram da presença de Faraó. E aí, depois de fazer essa promessa a Faraó, de que Deus vai responder no momento em que Moisés clamar, o que Moisés faz? Moisés vai clamar ao Senhor por causa das rãs, conforme havia combinado com o Faraó. Moisés vai clamar ao Senhor, Moisés vai interceder, Moisés vai se prostrar perante o Senhor agora e pedir para o Senhor confirmar a sua palavra. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Os egípcios ajuntaram as rãs em montões e montões, e a terra cheirou mal. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Então vamos à terceira praga. Faraó não adiantou. Deus mandou a praga das rãs. Faraó falou: olha, tá bom, pode ir, o povo pode ir. Só a única coisa que eu peço, Moisés, é que você interceda por mim, para que Deus me alivie destas rãs. E aí Deus faz o que Faraó pede e ele volta atrás na sua palavra, porque Faraó não é Deus para que não mente,
nem filho do homem. Faraó é filho do homem, não é como Deus, que não é filho do homem, que se arrepende. Então Faraó, ele volta atrás na sua palavra, ele não cumpre a sua palavra. Mas aí Deus manda a terceira praga, piolhos. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda o seu bordão e bata no pó da terra, para que se transforme em piolhos por toda a terra do Egito. Eles assim fizeram. Arão estendeu a mão com seu bordão e bateu no pó da terra. E houve muitos piolhos nas pessoas e no gado. Todo o pó da terra se transformou em piolhos por toda a terra do Egito. E os magos, novamente os feiticeiros do Egito, fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas para produzirem piolhos, mas não conseguiram. Eles tentaram fazer, mas não conseguiram. E havia piolhos nas pessoas e no gado. Então os magos disseram a Faraó: isto é o dedo de Deus. E aí os feiticeiros de Faraó reconhecem que Deus é poderoso. Somente Deus é todo poderoso e Deus é mais poderoso do que eles. Eles não foram capazes de fazer um truque, nem a magia negra deles, o poder demoníaco deles foi capaz de fazer este milagre, mas Deus foi capaz de fazer contra o povo do Egito. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Então vamos à quarta praga, moscas. O Senhor disse a Moisés: levante-se de manhã, cedo, e apresente-se a Faraó. Eis que ele sairá às águas. Diga-lhe: assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir, para que me adore. Se você não deixar o meu povo ir, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre você, sobre os seus oficiais, sobre o seu povo e nas suas casas. As casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem, naquele dia. E aqui, irmãos, nós temos a primeira praga em que Deus separa o seu povo e não permite que esta praga chegue ao seu povo. Naquele dia, separarei a terra de Gósen, que é a terra para onde Jacó foi com a sua família, a terra onde o povo de Israel vivia e ocuparam na época de José, onde mora o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas. E você saiba que eu sou o Senhor no meio desta terra. Para que você saiba, Faraó, que é eu que estou enviando essas moscas, e eu estou enviando elas somente sobre você e o seu povo do Egito, eu vou proteger o meu povo, e essas moscas não vão atingir o meu povo de Israel na terra de Gósen. Farei distinção entre o meu povo e o seu povo. Amanhã se dará este sinal. Assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó, às casas dos seus oficiais e sobre toda a terra do Egito. E a terra ficou arruinada com estes enxames. Faraó chamou Moisés e Arão e disse: vão. Novamente, Faraó está disposto agora a libertar o povo, não é? É isso que parece, né? Faraó se humilha agora, ele abre o coração e vai permitir o povo ir. Vão e ofereçam sacrifícios ao seu Deus, mas sem sair desta terra. Moisés respondeu: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios que são abomináveis aos egípcios. Se oferecermos tais sacrifícios diante dos seus olhos, não é verdade que eles nos apedrejarão? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então, Moisés está dizendo a Faraó: não foi isso que Deus mandou, Faraó. Você tem que entender, Faraó, a gente não pode fazer as coisas do seu jeito. Nós temos que fazer as coisas do jeito que Deus mandou nós fazermos. Não é do seu jeito, Faraó. Você que tem sido afligido por essas pragas, Faraó, que o Deus Todo-Poderoso tem mandado sobre você, você agora está querendo negociar com Deus, com Jeová Todo-Poderoso, Faraó. Não é assim não, rapaz.
Temos que fazer as coisas do jeito que Deus mandou. E o que Deus mandou é nós sairmos do meio de vocês e irmos ao deserto, viajar por 3 dias e lá nós vamos oferecer o sacrifício da forma que Deus quiser. Nós não vamos fazer do seu jeito, Faraó. Você, Faraó, tem que aceitar a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que o povo de Israel seja liberto do Egito. Então Faraó disse: eu os deixarei ir, para que ofereçam sacrifícios ao Senhor seu Deus no deserto. Só que vocês não devem ir longe, e orem também por mim. Novamente, Faraó querendo fazer negócios aqui, Faraó querendo fazer um trato aqui com Deus, querendo fazer do seu jeito. E não é assim, Deus não vai aceitar. Moisés respondeu: eis que saio da sua presença e orarei ao Senhor. Amanhã estes enxames de moscas se afastarão de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Só que Faraó não deve me enganar outra vez, não deixando o povo ir para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Então Moisés avisou: não volte atrás na sua palavra, Faraó. Cumpra a sua palavra, deixe o povo ir. Então Moisés saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. E os enxames de moscas se afastaram de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Não ficou uma só mosca. Mas ainda desta vez Faraó endureceu o coração e não deixou o povo ir. Amém? Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Nós vamos parar aqui por hoje e amanhã nós vamos continuar a nossa leitura aqui no capítulo 8 de Êxodo. Nós vimos como Deus veio para libertar o seu povo e Deus não está somente trabalhando para libertar o seu povo aqui, Ele está trabalhando também para demonstrar o seu poder contra Faraó, contra uma nação politeísta, uma nação de muitos deuses, uma nação arrogante que se achava ser a nação mais poderosa, a única nação abençoada pelos deuses, a nação cujo rei era um deus por si próprio, a nação cujo rio era um deus, a nação que tinha o sol como deus. Esta nação do Egito, Deus está demonstrando para eles que só há um Deus Todo-Poderoso, e este é Jeová, o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E Deus não está demonstrando isso somente a Faraó, mas Ele está demonstrando isso também ao seu próprio povo, a esta geração que só tinha ouvido falar da aliança que Deus fez com Abraão, com Isaque e com Jacó, esta geração que só tinha ouvido falar das promessas que Deus fez, mas não tinha conhecimento pessoal do poder de Deus. Deus está agora demonstrando o seu poder para o seu próprio povo também. Então, nós vamos parar aqui hoje, amanhã nós vamos continuar a leitura da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, amém, por estar aqui conosco lendo a palavra do Senhor. Não se esqueça novamente de se inscrever no canal, deixar um like, acionar o sininho, deixar um comentário e compartilhar este vídeo nas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, para que mais pessoas possam vir a ler a palavra do Senhor conosco, amém? Nós chegamos a 77 inscritos para a honra e glória do nome do Senhor, e eu creio que com a sua ajuda nós conseguimos chegar a 80 ainda esta semana, amém? Se você crer e quer nos ajudar nisto, então compartilha este vídeo para que mais pessoas possam vir a ler a palavra do Senhor conosco, amém? Que Deus te abençoe e amanhã nós estaremos de volta aqui lendo a palavra do Senhor, amém? Deus te abençoe, até amanhã.